Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Um Passo à Frente. E aqui comigo está o Adrianeira. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente e vamos que vamos. Isso aí, um passo à frente hoje. Um passo à frente. Keep walking. Você lembra aquele técnico, acho que não sei que time que era, que ele falou assim: estávamos na beira do abismo e demos um passo à frente. Que não vai ser o nosso caso, né, velho? Ninguém... Não. Foi engraçado esse dia, o cara na coletiva de imprensa. Faz parte. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que seja de interesse de muitos, que é a questão da gente não se preocupar tanto. Isso é algo que todo mundo quer, na verdade. Como é que a gente faz para pensar menos? Um dos motivos, eu acredito, do sofrimento moderno seja o excesso de pensamento. É exagerado. Pensa no que estão pensando de mim, pensa no que está acontecendo não sei aonde, pensa muito. O objetivo desse poema de hoje é a gente conseguir pensar um pouco menos para poder viver melhor. Na verdade, a nossa qualidade de vida ela é muito influenciada pelo nosso padrão de pensamento. Se eu tenho um padrão de pensamento exagerado, eu penso muito, provavelmente a minha vida vai ser ruim. Não importa o meio em que você viva. Agora, se eu tiver um padrão de pensamento melhor, que é o que a gente busca no poema de hoje, a minha vida possivelmente vai ser melhor no âmbito pessoal, financeiro, saúde, família, enfim. Sobre isso que a gente vai falar hoje, então o Adrianeira vai ler o poema. Vamos lá. Você se preocupa e se inquieta com um futuro remoto e imenso. Mas isso faz passar a noite em claro e ter sono de manhã. Às voltas, com seus pensamentos o dia todo, sente o corpo lento e pesado. Todos os que o rodeiam parecem inimigos, sempre a criticar sua incompetência, sua personalidade imperfeita. Sem dúvida, você merece críticas. Desdenhou a generosidade das pessoas, desperdiçou sua ajuda, não quis ouvir os conselhos que lhe deram. Não pensava senão no seu desprazer, e não soube entender o desconforto delas. Sempre alegando não estar em forma, você não se deu ao trabalho de pensar na inconveniência que causava. De fato, sua vida consiste em receber amor dos outros, sem saber disso. Pare de pensar tanto. Aproveite o dia de hoje para avançar um passo. Faça o que for possível para fazer hoje. Esse poema, vamos passo a passo, né, para ele, que rola meio com uma bronca, né, Puxão de orelha. Uma dosezinha de realidade aí. Então vamos... Mas assim, às vezes o mestre tem palavras que são mais duras mesmo. Mas isso eu sempre enxergo as palavras duras do mestre como um semáforo vermelho, um alerta. Nunca é pra punir, nunca é pra julgar ninguém. Tem hora que a gente precisa de um sinal vermelho mesmo, falar, porque se a gente tá indo num caminho errado, você alertar a pessoa que tá indo no caminho errado é um sinal de amor. Eu acredito que as palavras duras dele sejam nesse sentido. Sim. A gente vai mais pra frente, a gente vai falar dessa questão de sempre estar cobrando amor dos outros sem saber disso, né? Mas a gente fala isso mais pra frente. Agora a gente vai falar a questão da gente sempre estar preocupado e inquieto com o futuro remoto e imenso, fazendo a gente passar a noite em claro. Eu acho que esse é um problema de muitas pessoas hoje. Sempre preocupado com o futuro, sempre ansioso, praticamente está vendendo o presente para comprar o futuro. Isso é algo que deve ser combatido. A gente deve escolher um estilo de vida que a gente consiga viver mais presente no hoje, vivendo melhor. Como ele comenta no final, né? Aproveite o dia de hoje para avançar um passo. Hoje uma livre é aquela pessoa que ela pensa, o que eu posso fazer hoje e como que eu faço para ter um dia bom. E ela vive aquelas 24 horas, é o que Jesus dizia. A cada dia basta o seu próprio mal. A gente já tem preocupação, problema suficiente em 24 horas. A gente não precisa ficar projetando o futuro e preocupado com ele, ansioso com o futuro,
porque isso vai gerar muito estresse, como ele comenta aqui, noite em claro, e chega a ter um efeito físico, sente o corpo lento e pesado. É exatamente dessa forma, e eu falo isso porque eu já tive muito problema de ansiedade, de me preocupar muito, né, com o futuro, ou me preocupar muito com os problemas, aí você acaba até aumentando as coisas e isso não funciona porque, assim, tudo que a gente foca expande, né? Exato. Então, a partir do momento que você tá com um problema e você fica muito preocupado com esse problema, ao invés de você atrair um pensamento que vai te ajudar a sair daquele problema, uma solução, ou atrair coisas boas, você vai atrair mais problemas ainda, porque você está se preocupando muito. Então, eu percebo, assim, de experiência pessoal, que às vezes quando eu estou com algum problema e eu não fico tão preocupado com ele, que eu fico, dou uma relaxada, mas assim, não quer dizer que eu não vou encarar ele, que eu vou fugir ele, mas eu dou uma relaxada no sentido de vai dar tudo certo, o que eu posso fazer a respeito dele? Né? De dar uma tranquilizada, eu percebo que isso acaba se resolvendo mais rápido, a resposta ela vem mais rápido, eu consigo achar uma solução de forma mais tranquila, ou às vezes até o problema ele se resolve sozinho. Muitas vezes. Acontece bastante, né? Então, chega no final, você fala, por que eu fiquei tão preocupado com isso? Exatamente. E aí, você deu uma relaxada ali e fala, bom, agora, que às vezes até acontece, agora eu não posso fazer nada a respeito desse problema. E aí você relaxa, deixa ali, depois eu vou ver o que eu posso fazer, e ele se resolve sozinho. Isso, por incrível que pareça, acontece muito, muito frequente. O Dale Carnegie, ele tem um exemplo que eu acho muito interessante, ele compara a nossa vida, a maneira como a gente resolve o problema, com você atravessar a rua. Quando você atravessa a rua, você está atento, mas você não está preocupado. Então você tem lá, você sabe que o semáforo vai abrir, você olha o carro, olha para os dois lados e atravessa. Você não está preocupado se vai vir um caminho, pode ser que venha um carro desgovernado, mas você está atento. E você atravessa a rua tranquilo, alerta, mas não preocupado. Eu acredito que a nossa vida deva ser assim também. A gente deve ficar alerta com o que está acontecendo, mas tendo discernimento para saber o que eu posso resolver, o que eu não posso resolver, o que o tempo vai resolver e viver essas 24 horas bem. Esse é o segredo da qualidade de vida. Tem um filósofo estoico que eu gosto muito, que é o Sêneca. O Sêneca ele comenta que a gente sofre mais pelo que a gente pensa do que pelo que realmente acontece com a gente. Tem um filósofo francês também, esqueci o nome dele, que ele fala a mesma coisa. Ou seja, há milênios o Sêneca falou isso, mas há séculos um filósofo francês falou a mesma coisa. Eu esqueci o nome do cara. Sim. A mesma coisa, cara. Então, quer dizer, a humanidade já sofria disso aí na época dos estoicos, que, sei lá, 4, 5 mil anos. Que já faz muito tempo. Quer dizer, os gregos já eram ansiosos, velho. Com aquele mar maravilhoso. Você viu? Os caras conseguiam, né, velho? Pois é. Acho que eu lembro que o Joel um dia falou no templo também, em uma palestra, de uma pesquisa também que eu não lembro a porcentagem exata, mas assim, das coisas que a gente se preocupa, acho que 10%, 5% realmente acontecia. Né? E ainda assim, parte disso que acontecia não acontecia exatamente do jeito que a gente tão imaginava. Como imaginava. A gente precisa desenvolver essa mentalidade, porque na sociedade atribulada que a gente vive, com o tanto de tarefa que a gente tem para fazer, a gente tem que criar essa mentalidade, senão a gente não consegue viver bem, a gente não vai resolver todos os problemas do mundo. E assim, se tiver alguma coisa ruim que vai acontecer, não adianta ficar ansioso, porque vai acontecer mesmo. O Alan Watts, ele é um escritor também, ele fala que a ansiedade não vai agregar nada em um fato. O que vai adiantar eu ficar ansioso por uma coisa que vai acontecer? Que nem eu vou ficar ansioso com a minha morte. Eu vou morrer. O que eu vou fazer? É fato. Uma hora vai. E aí você pensa, bom, eu vou viver o melhor que eu posso hoje, pra que quando eu chegue lá eu não me arrependa da minha vida, enfim. Criar essa mentalidade é muito importante, porque senão a gente vai acabar ficando igual como o mestre comenta aqui. Você perde o sono, bom, você já passou por isso, eu também já passei por isso. Aí você dorme mal, você começa a se alimentar mal, e uma coisa carrega a outra, o estresse aumenta, enfim. Então a gente deve estar alerta, mas não preocupado. A preocupação
próprio nome, né? Pré-ocupação. Você está ocupado antes de acontecer. Eu estou preocupado com a minha condição financeira daqui 5 anos. Quer dizer, eu já estou ocupado com uma coisa que sabe-se lá se vai acontecer ou não. E a gente sofre muito mais pelo que a gente está pensando do que realmente acontece. Minha saúde. Pode ser que eu viva saudável o resto da minha vida, eu nem preciso me preocupar com isso. Mas se eu ficar doente, se tiver no meu plano de vida eu ficar doente, eu vou ficar. O que eu vou fazer? Eu ficar ansioso agora, não vai mudar nada. Inclusive tem muitos exemplos aí de pessoas que às vezes por essa preocupação tem algum excesso com alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande em me manter saudável. Lógico que é positivo a gente se cuidar, né, em questão de se alimentar bem, fazer exercícios e tudo mais, é positivo. Mas às vezes você tem uma preocupação tão grande que você acaba exagerando nisso e aí às vezes você, por esse excesso você acaba até ficando ruim, ou de repente tipo, você sofreu muito com essa preocupação e pode surgir alguma doença que algo que você teria que passar mesmo, né, ou um acidente, etc, que no fim das contas você tinha que passar. Se você se preocupasse mais ou menos, você ia passar. É um fato, né? Às vezes a pessoa, do lado financeiro também, né? Uma preocupação exagerada de, nossa, eu preciso fazer uma reserva para eu ter dinheiro para me manter durante 10 anos, né? E aí fica travado. Fica travado e aí de repente, às vezes acontece uma coisa na vida que você vai ter que usar todo esse dinheiro. Você guardou para 10 e teve que usar já. Como também pode ser o inverso. Às vezes você não guardou para 10, você guardou para 3, 6 meses. Que é até o que a gente fala que é uma reserva financeira aí legal, né? De 3 a 6 meses. E aí você guardou para isso e tá tudo bem. Você não tá nem precisando usar, né? Então você não se preocupou tanto e tá tudo fluindo, né? O que você tiver que encarar, você vai ter que encarar. Se preocupando mais ou menos, né? A gente não precisa ser negligente, mas também não precisa se preocupar tanto, né? Jesus dizia, orai e vigiai. São 2 verbos, você orar e vigiar. Você tem que ficar vigiando a tua mente, sempre alerta. O Dale Carnegie fala muito sobre como evitar a preocupação. E ele tem um exemplo, uma técnica, que é você utilizar a probabilidade do seu lado. Então o Carnegie ele tinha muito medo de ser enterrado vivo. E ele, cara, ele sofria muito com isso. Ele ficava sem dormir, porque ele achava que ia enterrar ele vivo. Aí ele foi analisar a probabilidade, quantas pessoas eram enterradas vivas por ano. Era assim, a cada 10 anos, numa população de 200 milhões de pessoas, acontecia um caso. Aí ele dividiu qual era a probabilidade desse medo dele acontecer. Era assim, quase 0. Aí ele falou, bom, a probabilidade está do meu lado. Ele tinha medo de morrer de raio também, acidente de raio. Se a gente vê acidente de raio. Cara, é pontual, é uma coisa assim, é uma tragédia, medo de que o avião caia. Porque passa na TV, de novo não metendo um pau na TV, né? Passa na TV os acidentes de avião, aí fica com medo. Qual que é a chance de uma nave dessa cair? É mínima. Então, às vezes você usar a probabilidade do seu lado, ajuda a ficar menos ansioso. Tem mais chance de você se acidentar no trânsito, num carro é muito maior. É muito maior. E é engraçado que as pessoas têm, né? Tem várias pessoas que têm muito medo de andar de avião. E na hora de entrar no carro, entra tranquilo. Tranquilo. Não é pra ter medo de entrar no carro agora, né? Então, às vezes a gente ser um pouco mais realista, mas realista no sentido de analisar mesmo. Qual que é a probabilidade desse medo que eu tenha acontecer? Muitas vezes ela é mínima. Aí você vê que na verdade está perdendo tempo. Porque a gente podia estar fazendo algo bom, algo produtivo, dando um passo à frente, mas a gente está parado, estagnado pelo medo. Inclusive, você comentou do medo, o nosso subconsciente ele acaba executando algo que a gente tem medo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Algo que a gente teme muito, ele pode acontecer pelo medo. A gente deve combater esse medo, porque o subconsciente ele acaba executando essa ordem do medo. O subconsciente, ele, na realidade, o que a gente der de ordens para ele, né, ele vai executar. Ele não sabe diferenciar se é positivo ou se é negativo. Ele só faz. Ele só faz, né? Ele é um servo fiel. Então,
até comentei dessa questão do foco, né? De você fica muito preocupado, você tá colocando muita energia naquilo, é bem provável que o subconsciente ele vai transformar isso em uma realidade, né? Ele vai criar isso. Então, se a gente tem muito medo, se a gente fica muito preocupado, a gente atrai mais situações ruins, né? Ou acaba concretizando algo que você não queria, que você não gostaria, tal, que você tinha medo, você acaba concretizando de tanto você ficar com esse medo. Tem o mestre dá um exemplo uma vez do demissão. Tem pessoa que tem muito medo de ser demitida. Aí ele compara dois tipos de funcionário. Ele vive o tempo todo com medo de ser mandado embora. Ele fica com medo da família. E o outro, ele não se preocupa muito. Ele pensa assim, manda embora, tô nem aí. E pode mandar. Só que aí, ele faz um trabalho dele. Ele fala, vou fazer o meu trabalho. Vou trabalhar bem, se for bom, tá. Se não der me mandar embora, eu tenho que aceitar. A chance desse cara que tá despreocupado e fazendo o trabalho dele ser demitido é muito menor do que o cara que tá com medo. Possivelmente, o chefe, na hora que vai dar a canetada, intuitivamente ele vai demitir o cara que tá com medo, que ele tem muito medo. Porque acaba concretizando. Às vezes é melhor que a gente solte um pouco mesmo e só age dentro da sua possibilidade. Esquece o que pode dar errado, sabe? Vai fazendo. Porque o efeito nocivo do medo é pior. Mas tem que estar alerta. Esse é um ponto importante. Sempre atento. Não deixar chegar no estado de que aí também você tá relaxado demais a ponto de não fazer sua parte, né? De não ter um esforço também, de não tentar se desenvolver ou fazer um trabalho bem feito, no caso do trabalho. Né? É o equilíbrio sempre, a gente discute muito isso, né? Às vezes até fora aqui do podcast, a gente tá conversando a respeito, a gente fala bastante do equilíbrio, né? Você não deixar chegar nem no estado de preocupação muito grande e nem no estado também de relaxamento, de negligência, né, que eu até comentei antes, muito grande. Tentar deixar ali o mestre fala sempre, né, o caminho do meio. Tentar deixar no caminho do meio ali que vai dar certo. Sim. Tinha um presidente norte-americano, esqueci o nome dele. Ele estava num período bastante turbulento. Só que ele não se alterava. Então as pessoas faziam protesto na rua, tava tudo dando errado. Aí perguntaram pra ele, como é que você não se altera? Ele falou, olha, todo dia eu acordo, eu agradeço a Deus pelo meu dia. Eu faço o meu trabalho. Quando eu chego em casa, eu falo assim, Deus, eu fiz tudo o que eu pude hoje. Eu entrego na mão do Senhor. E dormia. Era isso que ele fazia. Era um cara, ele estava possivelmente alerta ao que ele fazia, mas ele sabia que existe um limite no que a gente tem controle. E o que você não tem controle, se encana. Vai fazer o quê? Os estoicos já tinham descoberto isso há milênios, mas a gente deve retornar a isso porque, assim, a doença que você cria da preocupação, ela é verdade, ela é real. A gastrite, o problema intestinal que vem da ansiedade, ele é verdadeiro. Mas o que você está preocupado imaginando não é, mas a doença gerada por ele é real. Sim. Bem real. E aí depois é mais difícil ainda, né? Porque aí você cria uma doença por conta disso, depois você conseguir se curar é um processo mais doloroso, né? É mais simples, de repente, você tentar relaxar, né, e não se preocupar tanto, do que ficar tão preocupado e depois acabar até chegando ao ponto de criar uma doença, né? Aí você vai ter um processo ali de aprendizado com essa situação e de busca de cura mesmo, que vai ser até mais complicado, né, mais complexo. Mas tem que passar por isso e extrair uma lição, né? Mas a ideia é não chegar nesse ponto de precisar somatizar esse pensamento. O ideal é que isso não aconteça, né? Mas a gente deve buscar ter uma mentalidade um pouco mais... Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o Pio fala, easy does it, que seria menos é mais. Eu acho que isso se aplica muito bem na nossa realidade hoje. Menos é mais. Menos informação, menos preocupação. Isso acaba sendo mais no futuro. Tem outra frase que é nessa linha também, que é as subtrações que são somas. Às vezes você perde, mas você acaba ganhando. E vai além da matemática. É uma outra dimensão. Exatamente. Continuando no poema, o mestre fala: todos que o rodeiam parecem inimigos.
isso é uma questão é um outro tema, mas que perturba as pessoas, que é a síndrome de perseguição. Quem se preocupa muito, parece que sempre tem alguém te perseguindo, sempre tem alguém falando mal de você. Isso é algo que gera também problema pode até mesmo gerar doenças. Então, ele comenta aqui no poema que realmente pode ser que pode ser que tenha pessoas que falem mal da gente, pode ser que a gente esteja criando problema para as pessoas. Mas ele comenta no final, pare de pensar tanto. Ele fala um monte de que a gente não faz. Desdenhou da generosidade dos outros, desperdiçou ajuda, não quis ouvir conselho. Aí no final ele fala, pare de pensar tanto. Porque assim, ninguém é perfeito. A gente também tem conselho que eu não ouço também, tem burrada que eu faço, mas a gente corrige o que a gente consegue. Tem às vezes defeito que a gente tem que a gente nem sabe. E às vezes nem precisava saber, passa. Até melhor às vezes alguns, né? Então, passa. Às vezes você só vai ficar sabendo dele na hora que você precisar, né? Que você precisar aprender alguma coisa, você vai ficar sabendo. Mas é até melhor às vezes, né? Nem pensar, porque se não é algo que você precisa lidar agora, não precisa nem saber, nem pensar a respeito disso. No livro A Mente Inabalável, o mestre fala muito sobre isso, de qual vai ser o meu estado mental durante essas 24 horas. O livro A Mente Inabalável acho que é um dos livros que eu mais reli dentro da Rap Science. Todo ano eu leio umas 2 vezes pelo menos, porque é um livro assim, ele é um nutriente fundamental para conseguir viver. E ele fala muito, esse virou um tema para mim também. Eu sempre me pergunto de manhã, qual vai ser a minha mentalidade hoje? Qual vai ser a minha maneira de pensar? Porque antes eu ficava preocupado no que ia acontecer comigo. O que podia dar de errado. Só que isso eu não tenho controle. Aí, depois de ler várias vezes o Mente Inabalável, a pergunta mudou. A pergunta é, como eu vou encarar o meu dia? Qual vai ser a minha maneira de pensar hoje? Isso eu tenho controle. E você busca escolher uma maneira de pensar adequada para essas 24 horas. As outras 24 horas é outro dia. O Sêneca dizia para você viver um dia como se fosse uma vida separada uma da outra. Sim. Ou seja, a vida que eu vivi hoje, se ela é uma vida, o dia que eu vivi hoje, se ele for uma vida, quando o dia acaba, a minha vida acabou também. Amanhã é outra vida, você ganhou essas 24 horas. Ela vai acabar e você vai viver nesses dias. Como se fosse as fases do videogame, né? Exatamente. Trazendo uma analogia, né? Mas é bem isso e assim, também tem a questão de que vão ter dias que você vai ter problemas, que as coisas também não vão dar tão certo. Então assim, às vezes tem um dia que mesmo que de repente você fale, como que vai ser minha mentalidade? Mas pode ser que esse dia, sei lá, você não dormiu tão bem, não se alimentou tão bem, alguma coisa ali te tirou um pouco do sério e você não conseguiu manter aquele estado mental tão bacana. Que é o ideal. Mas não deu certo, tudo bem. O que eu posso aprender com isso? Né? Extrair o melhor aprendizado possível, mas faz parte, né? Não é o fim do mundo, né? Hoje eu não consegui manter esse estado mental e nossa, né? Porque senão aí de novo você fica pensando muito. Se cobrando, né? Se cobrando e pensando muito, né? De, nossa, mas eu não consegui ficar em paz, eu não consegui ter uma mentalidade bacana, né? E aí fica esse pensamento de novo de preocupação, né? De, nossa, mas se hoje eu fiz assim, será que amanhã eu também vou fazer assim de novo? Sim, fica essa cobrança, né? No Mente Inabalável, o mestre fala de um método para você eliminar a preocupação, que é você ter a visão macro e você ter a visão micro. O que seria isso? Por exemplo, quando eu começo a me preocupar muito, eu vou para o macro. O que é o macro? Eu, Gabriel, eu sou uma pessoa nesse planeta. Se eu morrer, o planeta não vai acabar. Eu não sou o dono desse negócio. Eu sou um ser humano nesse planeta Terra, que é feito de água ainda. Nem sei o que se chama Terra, mas enfim, não é problema meu também. Exatamente. Pensa bem, cara. Eu sou uma pessoa em 8 bilhões na Terra. Quantas galáxias tem nesse universo, cara?
Pra que eu vou ficar me preocupando tanto? Essa é a macro. Aí você já dá aquela aliviada. Que é uma coisa tão pequena, trivial, eu no meio desse planeta, parece uma bolha de sabão, a Terra, num macrocosmo. Essa é a macro. E a micro é, ok, eu sou um ser minúsculo dentro do todo, mas eu sou filho de Alcantari e o que eu posso fazer hoje para melhorar, que é o passo à frente. Aí você acha um balanço entre o macro e o micro. Aí você consegue encarar muito bem as questões que aparecem na nossa vida. Por exemplo, falando de temas delicados, a questão da pandemia hoje. Vai acabar. A humanidade nunca viveu um período de tempo que ela ficou 5 séculos numa pandemia. Isso aqui vai durar mais 3, 4 anos, no máximo. Vai acabar. Isso é ter a visão macro. Vai acabar alguma hora isso aqui. Já teve outras. Porque, novamente, vamos falar mal da mídia. Porque a gente fica ligado com informação negativa. Parece que nunca vai acabar isso aqui. E parece que nunca aconteceu. Nunca teve peste bubônica, nunca teve febre amarela, nunca. Nunca a Europa foi dizimada, metade da Europa foi dizimada com peste. A China quase acabou já umas 500 vezes na história, porque sempre tem. Agora, essa visão macro. Não é que a gente vai ser idiota também, não falar, já que sempre tem, chuta o balde. Não é isso. A situação é triste, ela é caótica. Só que esse mundo não é uma escola. Isso aqui acontece. Macro. E micro, o que eu posso fazer? Será que eu vou aumentar minha imunidade através da fé? Eu vou tomar cuidado sanitário? Eu vou fazer o que eu posso para evitar o mínimo de contágio? Pronto. Aí você está fazendo sua parte, né? Que é a visão micro. Que é o mais importante. E esse fazer a sua parte, que é o simples ali, é o beabá, é o arroz com feijão, igual a gente fala, né? Você, em vez de você querer ficar inventando muita coisa, você vai ali e fala, cara, eu vou fazer o básico, bem feitinho, e no fim dá certo. Fica menos preocupado, você faz ali o basiquinho, né? Então tá trazendo essa situação. Poxa, eu vou tomar os cuidados sanitários, vou procurar cuidar da minha imunidade, então o lado energético, espiritual auxilia muito nisso. O lado também de alimentação, tipo, quais são os alimentos que ajudam na imunidade também, né? O mel é muito positivo, enfim, coisas que você possa... Aí a gente pode usar a internet da maneira positiva, né? Que é pra pesquisar coisa boa. Então, o que ajuda a aumentar a imunidade? Quais são os alimentos, né? Cebolinha, o mestre falou isso esse dia. Cebolinha? Cebolinha, aquela daikon, tem aquela batata, é daikon que chama? Essa aí tem... basicamente são esses dois que ajudam. Sol também. Sol ajuda bastante, então... às vezes você puder tomar 5 minutos de sol no dia, fala, vou fazer. Não tenho tempo pra ficar tomando muito sol. Toma 5 minutinhos. Às vezes, no intervalo que você tenha de trabalho, eu tô em casa, tá? Mas intervalinho ali, vou almoçar, depois vou relaxar 5 minutinhos tomando um solzinho. Né? Já ajuda. E aí você tá fazendo o básico ali bem feito e beleza, né? Acaba que dá até mais certo do que você ficar querendo inventar muito e se preocupar muito. Tem o Norman Vincent Peale, ele também fala bastante de preocupação. Ele dá um exemplo de um homem de negócios que ele era muito atarefado, assim, ele era muito preocupado. Ele levava trabalho para casa, ele ficava trabalhando. Aí ele ficou fatigado disso, né? Aí ele foi conversar com o Peale. Aí o Peale falou assim, o mundo não vai acabar se você parar o seu trabalho. Ele falou, por que você está carregando o mundo nas tuas costas? Ele falou, se você sair da sua empresa, alguém pega o seu cargo. Fica despreocupado, cara. Não precisa levar trabalho para casa, não. Faz o que você pode. Se organiza melhor, vai curtir tua família. Aí, quando esse homem de negócio parou de pensar que o mundo inteiro estava no ombro dele, ele conseguiu relaxar. E quando você relaxa, a sua mente fica alerta. E você toma a decisão correta. Porque quando a gente está tenso, é o contrário. Quando a gente está tenso, a sua mente fica imbecil. Ela fica idiota. Aí você toma a decisão errada. Quando você está relaxado, ela fica atenta. E esse relaxamento não é um relaxamento físico só, é um relaxamento que envolve sabedoria. Que foi a dica que o Peale deu para esse homem de negócio. Ele falou, cara, o mundo não vai acabar não.
A terra não tá nas tuas costas. Se você perder teu emprego, você arruma outro, sei lá, faz o que você pode e vai aproveitar a sua vida. Tem um outro exemplo também, esse da sabedoria das crianças. Criança é um ser que tem sabedoria, né, cara? É engraçado. Uma garota, o pai dela sempre voltava tarde para casa e ela se questionava por que ele voltava tarde e nunca brincava com ela. Daí a mãe dela falou assim para ela, olha, o papai, ele trabalha muito, por isso que ele não brinca com você. Por isso que ele chega tarde. Daí a menininha falou assim, mas ele trabalha muito? Por que não dá um trabalho mais fácil para ele fazer? Porque daí, olha a criança de 6 anos, ela falou, se meu pai faz um trabalho mais fácil, ele acaba na hora e vem para casa, né? Precisa ter 6 anos para pensar isso. Sim. Eu acho que as crianças, elas têm a pureza, né? Exatamente. Porque ela ainda não foi colocado esses padrões da sociedade, né? Essa coisa de querer rotular tudo, de falar, olha, você tem que fazer dessa forma. E até vícios que a gente vai pegando mesmo, de locais que a gente passa, então, locais de trabalho que você passou, ou às vezes coisa que os pais colocaram, os avós colocaram, amigos Sim. próximos, né, que você convive ali. Às vezes você pega algumas mentalidades e alguns vícios por conta disso, né? E a criança, ela tá naquele estado ainda de pureza, né? E é uma coisa tão simples, né? Ela acha a solução tão simples. Faz um trabalho mais fácil. Às vezes a gente precisa dessa maneira de pensar mesmo. Porque é perturbador querer carregar o mundo nas costas, achar que a gente é responsável por tudo. Existe aquilo que a gente é responsável, a gente deve fazer bem feito. E tem aquilo que a gente não é responsável, que a gente também não deve se responsabilizar. E ter essa maneira de pensar que, pelo menos pra mim, uma das maiores dificuldades minhas é quebrar isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre chamei tudo pra mim. E eu vi o quão mal isso me fez. Foi só isso, eu conhecia rap 5, 6 anos estudando e não mudava. Foi depois de muito tempo lendo os livros do mestre, refletindo, que começou a mudar um pouco. Então eu vejo que esse é um tema que eu tenho. Por isso que eu me interesso tanto por esse assunto. De você conseguir viver de uma forma mais tranquila, porque eu não vivia assim. Sempre puxando tudo, né? Parece que o mundo vai estar nas tuas costas. Se eu mancar, nossa, a terra vai virar ao contrário. Não vai mudar nada, velho. Às vezes essa visão macro, ela te dá uma certa sanidade. Acho que essa é uma palavra interessante de usar. Como você mantém a sua sanidade mental. Porque quem chama tudo pra si vai perder a sanidade, não adianta. Perde porque eu também tive esse problema, até hoje ainda, né, tô trabalhando isso. E você perde, e é até um pouco egocêntrico se você parar pra pensar, né? No sentido até que você comentou do exemplo ali, pô, se você não fizer esse trabalho, uma outra pessoa vai fazer. Né? Então, porque às vezes até você quer chamar, tudo bem que às vezes até na sua mente é de forma positiva, de nossa, eu preciso puxar tudo isso para ajudar o mundo, ajudar as pessoas, ajudar a empresa e tudo mais. É de forma positiva, mas se você parar pra pensar, às vezes também é egocêntrico também no sentido de mas se eu não fizer, então não vai ser feito. Ou se eu não fizer, não for eu fazendo, não vai ser bem feito. E na realidade vai. Pior, o difícil é admitir isso. Vai ser difícil admitir isso aí. Mas a hora que você admite, você ganha uma tranquilidade imensa. Tem aquela história que o mestre conta no Pensamento Vencedor do quem tá cantando em frente aos holofotes. Você tá lá cantando em frente ao holofote, só que todo mundo foi embora. Tá se achando a última bolacha do pacote Calypso, mas todo mundo tá nem aí, velho. Às vezes a gente sofre por isso, acha que tá cantando na frente do holofote e a galera, já deu rua, já deu ar e você tá lá cantando, se achando o máximo. Tem até caso no Pensamento Vencedor, ele conta do vendedor que achava que quando ele ficasse doente, a empresa ia acabar. Aí ele ficou doente. Aí o que aconteceu? Nada. Aí ele volta puto, cara. Porque ninguém sentiu falta dele. Mas a realidade é essa. A realidade é essa. Tem que admitir. Mas é bom. Que bom que é assim. Porque o pior se não fosse, né? Sim. Pior se tudo dependesse de mim mesmo.
Até porque a gente não dá conta, né? Não dá, velho. Isso é ser humano, é um dia de cada vez só, você tem 24 horas. E a gente vive nessa bolha flutuante chamada Terra. Tem 8 bilhões de pessoas aqui, não é possível que ninguém consiga fazer o que eu faço. Ah. E tem aquela... A melhor maneira de você ficar despreocupado é entregar na mão de Deus. Isso psicologicamente é assim, espiritualmente é assim. Pessoas que vivem em paz são aquelas que entregam na mão de Deus, o futuro. William James fala sobre isso, Dale Carnegie fala sobre isso, o James Allen fala sobre isso, todos, cara. O Norman Vincent Peale fala sobre isso, o Joseph Murphy fala sobre isso, Jesus falava sobre isso, todos. Entrega! Eu sempre penso, é o Cantare, ele é um ser imenso. E tem espírito guia, 500 que ajudam. Não é possível que um deles não vai conseguir resolver. Claro que resolve, eu vou fazer minha parte, o resto eu entrego. Não. Eles são muito melhor do que eu. Os espíritos guias são muito mais espertos que eu, muito mais iluminados. Eu vou deixar na mão deles, tá numa mão boa. Eu vou tocar meu barco, velho. Nós que é meia boca. Então, nós que é meia boca, nós... A gente faz um arroz com feijão, velho. Vive tranquilo, em paz. Eles que façam o trabalho difícil, eles são iluminados. E aí você deixa. Não é que você vai ser negligente, como você comentou. Eu entrego na mão do espírito guia, eu vou ficar dormindo. Que aí é até a questão de você querer que as coisas aconteçam e dê certo e não fazer essa parte. Né? Hoje eu tenho esse hábito também. Eu chego em casa, eu falo autoafirmação, né? Hoje eu fiz o que eu pude. Bom ou ruim, eu fiz o que eu pude hoje. Agora eu vou ficar tranquilo. Entrego na mão de Deus. Se for ruim, eu vou ter que me arrepender. Se for bom, ótimo. E toco o barco. Aí você vive em paz. A gente acha que a gente vai viver em paz quando o mundo melhorar. Sempre tem uma condição, né? Então, então às vezes, eu só vou viver em paz se eu for morar no campo. Ou até a gente já citou aqui no podcast, né? Se eu for monge nas montanhas do Tibete. Aí vai viver em paz. Só que é interior, né? Então, às vezes, essa condição, se ela realmente acontecer, você vai continuar não estando em paz. Porque vem de dentro. Exatamente. Então, se você não trabalhar isso, você pode estar lá nas montanhas do Tibete, perturbado. Que você vai estar fervendo por dentro. Às vezes a gente fica esperando o mundo melhorar, o Brasil melhorar. Lê de engano. O Jim Rohn fala, você não muda as estações do ano. Sempre vai vir primavera, verão, outono e inverno. E a gente não vai mudar o planeta. Sempre vai ter coisa errada, vai ter um monte de coisa acontecendo. Porque a gente não veio aqui mudar tudo. A gente veio aqui se transformar. A gente veio criar a nossa realidade através do que a gente pensa. E quando você pensa, a única pessoa que pode fazer eu viver em paz sou eu. Eu vou mudar a minha maneira de pensar e eu vou viver em paz. Aí muda. E o mundo? O mundo é um mundo. O mundo é formado de 8 bilhões de pessoas. Não é possível que não... Tem muita gente, né? É muita gente, cara. E eu sou só um. Você também é outro. E todo mundo é um. E muitas vezes você se mudando, fazendo o básico, você começa a influenciar pessoas à sua volta. E aí a mudança acontece, né? Aí você tá fazendo algo positivo. A gente sempre comenta aqui no podcast, né? Me recordo de ter falado isso. Você tá fazendo sua parte, você já tá fazendo muito, né? Você não tá atrapalhando os outros, né? Você não tá né, jogando contra, você já tá fazendo muita coisa, né? Já é algo maravilhoso, né? Só de você tá, vou fazer o arroz com feijão, vou tentar dar um passinho de cada vez, ser melhor, você já tá fazendo muito. E aí você começa a influenciar pessoas à sua volta, então já é super positivo. Se com o tempo você conseguir se desenvolver a ponto de fazer coisas até mais grandiosas, excelente. Mas se não conseguir, também tá tudo certo. Né? Você fazendo o básico, você já tá fazendo muito. Sim. No final, o mestre Okawa comenta que é a conclusão de hoje. Pare de pensar tanto. Aproveite o dia de hoje para avançar um passo. Faça o que for possível fazer hoje. Essa é a conclusão. Então, realmente não ficar pensando tanto. Se vai ser enterrado vivo, se vai cair raio na cabeça, se vai ter era glacial, se a Terra vai virar ao contrário, se o Saturno não sei o quê. Chega, dá um stop. E tem uma frase também que é: a vida não é feita para ser entendida, ela é feita para ser vivida. A gente não precisa entender tudo, ficar questionando tudo. As coisas são como elas são. E a nossa função aqui é viver, não entender tudo. Não tem como.
e realmente fazer o que for possível fazer todo dia. Chegou no final do dia, admita que você fez o que você pôde fazer. E vá para o seu outro dia em paz, fazendo o que você pode também, até que uma hora os dias vão acabar e a soma total da nossa vida vai chegar. Mais ou menos, vai ter o balanço da vida ali, 30 mil dias. Vai fechar a conta, se deu mais, agradece e vai lá para cima. É isso aí então, vamos... Eu vou ler o poema então agora, pra gente finalizar, isso aí. Um passo à frente. Você se preocupa e se inquieta com o futuro remoto e imenso. Mas isso o faz passar a noite em claro e ter sono de manhã. Às voltas com seus pensamentos o dia todo, sente o corpo lento e pesado. Todos os que o rodeiam parecem inimigos, sempre a criticar sua incompetência, sua personalidade imperfeita. Sem dúvida, você merece críticas. Desdenhou a generosidade das pessoas. Desperdiçou sua ajuda. Não quis ouvir os conselhos que lhe deram. Não pensava senão no seu desprazer e não soube entender o desconforto delas. Sempre alegando não estar em forma, você não se deu ao trabalho de pensar na inconveniência que causava. De fato, sua vida consiste em receber amor dos outros, sem saber disso. Pare de pensar tanto. Aproveite o dia de hoje para avançar um passo. Faça o que for possível fazer hoje. Então é isso aí. Obrigado, pessoal, os ouvintes, por terem ouvido até aqui. E agradeço a Adrianeira pela companhia. Eu que agradeço pelo convite. Espero que todos tenham gostado do conteúdo, que tenha agregado, né, para a jornada de cada um. É isso aí. E se puderem compartilhar com os amigos e familiares, a gente agradece muito. Beleza. Obrigado, Adrianeira, e obrigado a todos os ouvintes. Um abraço.